Pronto, bom dia. Bom dia, Rayane. Como é que você tá? Bom dia. Como é que você tá, meu Bom amor? dia. Tá. Ó, eu vou só retomar aqui rapidinho. Já peguem o material de vocês aí na página 156, que está falando sobre pontuação. Na verdade, o conteúdo começa na página 155, mas como é somente a parte teórica que a gente já viu, eu vou só continuar esses slides aqui para que vocês vejam a continuação do que a gente estava falando. No Zeugma, a gente colocou que é uma expressão que anteriormente ela já foi mencionada, que no caso é o sujeito, e na segunda oração ela vai ser omissa. Eu não consigo, ela não está presente na oração, mas que eu determino qual é o sujeito ou qual é o termo que foi retirado, omitido, pela presença na primeira oração, que é a oração principal. Nós preferimos café. Mudou o sujeito, aí eu coloco a vírgula, que era isso que eu estava falando na revisão de ontem. Eu tiro, como eu mudo o sujeito, nós é o primeiro sujeito da oração principal. Quando eu mudo o sujeito, eu coloco vírgula. E qual é o termo que foi omitido? O verbo preferir. Nós preferimos café e eles chá. É como se eu tivesse aí escrito e não está, e eles preferem chá. Mudou o sujeito, ou quando eu utilizo o zeugma, que é justamente essa omissão de termo, eu vou usar a vírgula. Separar orações coordenadas. Coordenadas. Essas orações, quando a gente for estudar a parte de coordenadas e subordinadas, a gente vai perceber que as orações coordenadas, elas se satisfazem por si só. O sentido delas não precisam de complemento. Viajou no fim de semana. Ele viajou no fim de semana. Aqui eu tenho uma oração com sentido completo. Mas eu venho com um termo explicativo, oração. Oi. Alguém pediu a palavra? Hã? Ah, tá. Nada não. Aí eu venho com um sentido de explicação. Foi visitar os pais. Mas se eu digo só isso, viajou no fim de semana, eu tenho a ideia de que ele viajou. Foi visitar os pais é uma explicação. Oração principal, oração coordenada, eu tenho a separação por vírgula. Era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Imagine, um homem valente, horror a baratas. Orações coordenadas, separadas por vírgula. Atenção! As aditivas só serão intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Ó, é o caso desse daqui, ó, do zeugma, tá? Essa explicaçãozinha aqui de atenção cabe perfeitamente nessa oração aqui, ó, em que meu primeiro sujeito é nós e o segundo sujeito é eles. Aí ele está dizendo, ó, as aditivas, como é que eu sei que essa oração é aditiva? Olhem para esse termozinho que tem aqui, ó, e, que é um termo integrante. Ele dá a ideia de adição, de novas informações. Olha aqui o exemplo. Desfiz as malas. E saímos juntos. Olha aqui, atenção para isso daqui. Quem desfez a mala? Oi? Eu? Eu desfiz a mala. Então, o primeiro sujeito sou eu, né? Eu sozinha. Eu desfiz a mala. E quem saiu junto? Não? Nós. Não mudou o sujeito? Gente, tá travando muito pra mim. Gente, Tá travando muito para todos ou só para a Maíla? Acho que é só pra Só mim, que pra a ela. internet é ruim. Ah,
porque eu já fiquei preocupada aqui se fosse a minha internet. Ó, desfiz as malas e saímos juntos. Aqui eu tenho eu. Vai ficar feio, mas é para vocês entenderem. Oxi. Eu desfiz as malas e nós. Pronto. E nós saímos juntos. Se há mudança de sujeito e eu tenho o termo aditivo aqui, ó, o izinho, que é uma adição de ideia, eu faço uso da vírgula logo antes dele. Desfiz as malas e saí. Aqui não mudou. Não vou usar vírgula. Por que eu não uso vírgula, Rayane? Nesse segundo exemplo. Porque é o mesmo sujeito. Perfeito. Entendido isso daqui? Se não mudou o sujeito, eu não preciso usar vírgula. Muito menos o termo... Aliás, o termo integrante eu continuo usando. Só não preciso usar a vírgula porque o sujeito continua sendo o mesmo. Certo? Certo. Beleza. Agora aqui, apagar. Eu vou marcar uma reunião com uma pessoa próxima só para eu fazer uso desse Zoom aqui e mexer nele todo. Rian, bom dia. Ó, eu coloquei esse quadro, o poder da vírgula. Vocês conseguem enxergar? Sim. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não. Espere. Não espere. Qual é a diferença? É que um tá mandando esperar e o outro tá mandando não esperar. O outro fala assim, ó, não, calma aí, espera, né? E o outro, não espere, pode ir. É o que ele está dizendo aqui, ó. Pode ser uma pausa ou não. Ela pode sumir com o seu dinheirinho. Enquanto eu tô rica, com R$ 23,90, mudei a vírgula de posição, fiquei com quanto? 34 centavos. Diferença de 90%. Ora tô rica, ora tô pobre. Certo? Certo. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Tem diferença? Tem. Toda diferença. É só isso. Ele resolve. Isso só ele resolve. Só ele dá jeito. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Ó, eu posso ter tudo e posso ter nada ao mesmo tempo. Certo? Ganhar ou perder. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não quero saber. Não. Queremos saber. Muda? Eu posso querer ouvir a participação de vocês ou não. Depende de como eu posiciono. E é justamente isso que vocês precisam perceber na escrita do texto, que essa vírgula traz todo o sentido para o que vocês querem colocar. Mudou a vírgula de lugar, mudou o sentido do texto. Automaticamente, eu mudo a função das palavras também. Por isso que é importante o uso da pontuação. Aqui eu estou falando recorrentemente da vírgula, mas eu tenho a entonação de voz. Quando eu vou utilizar a interrogação ou uma afirmação, é diferente, completamente diferente. Eu mudo tanto o sentido como a função do que eu estou falando. Tá certo? Uhum. Aí eu tenho, a vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência na hora do julgamento. Não tenha pena.
Pode fazer o que você quiser, pode mandar para a forca. Não é isso? Quando a gente escuta a palavra clemência, a gente só retoma aqueles julgamentos antigos, né? Que vai para a forca. Uhum. Ou não. Tenha clemência, paciência, cuidado no seu julgamento. A vírgula pode condenar alguém ou salvar. Certo? Certo, Luiz Fernando? Você está aí? A Maíla está só caindo. Rian? Tô aqui, tia. Tô aqui, tia. Tô aqui. Rian? Oi, Tudo bem? tudo. Ótimo. Aí aqui, ó, eu mostrei para quem estava na aula ontem de revisão esse quadro. O uso da vírgula e esse bizuzinho aqui, ó. Esse bizuzinho é um macete para que eu lembre quais são as funções que eu tenho da vírgula. D, e S. Deslocar, enumerar, explicar, enfatizar, isolar e separar. 1, 2, 3, 4 letras, porque o S repete 3 vezes. Aí eu penso, deslocar, enumerar, explicar, enfatizar, isolar e separar. Desses aqui, o mais simples é enumerar e separar. Certo? Certo. Rayane, tá tudo bem, Rayane? Professora, é que eu tô, digamos, doente entre aspas, mas ok. Toma bastante líquido. A Maíra me falou que talvez você não conseguisse assistir a aula justamente porque você não estava se sentindo bem. Toma bastante líquido, depois você descansa um pouquinho, até a tela do computador te deixa mais cansada, te deixa mais tonta. Mas se você conseguir, fica aqui com a gente, depois você descansa um pouquinho, tá? Tá. Deslocar. Só quem não estava ontem, o Luiz Fernando estava, o Rian não estava. Mudar a posição de determinado termo. Nesse caso aqui, o que está deslocado é a palavra portanto. J é o nome do rapaz que faz esse site, mas pode colocar qualquer outro nome. Maria, João, Pedro. Está nomeado. Não há, portanto, o que reclamar. J está nomeado. Não há o que reclamar. Não há o que dizer. Esse aqui, ó, está deslocado. Tirando esse termo, eu não tenho nenhum prejuízo no sentido. Enumerar é simples, uma lista. Fui à feira e comprei 3 bananas, 2 maçãs e uma pera. Esse aqui eu penso logo na lista, na sequência de atividades. Explicar, e aqui eu falei ontem e vou falar de novo agora. Pensem no aposto. 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 O que é o aposto? É uma espécie de explicação. Aí eu vou falar dele com a mesma função de enfatizar, especificar. J, que tem 30 anos, está feliz. É como se eu dissesse assim, ó. Maria, que é loira, tem 2 irmãs. Maria, que é loira, tem 2 irmãs. É qualquer Maria? Não. É a loira. Não é a ruiva, não é a morena, é a loira. Eu tenho uma explicação que, ao mesmo tempo, eu estou especificando de qual é a Maria que eu estou falando. Certo? Uma hora vai dar certo para a Maria, coitada. Enfatizar. A aprovação, com certeza, virá. Se você estudar, vírgula, certamente você se dará bem. Certo? Ok. Isolar. E agora? Deu certo, Maíla? Eu conectei a internet no meu celular. Ó, isolar.
Aí aqui eu vou colocar o vocativo. Vocativo. O vocativo é o chamamento. Ele está no início da frase. É como se eu dissesse assim, ó, tia, me adiciona. O tia, eu estou isolando o termo e é um chamamento. Ele está no início da minha oração, do meu período. Separado por vírgula, mais uma função da vírgula. Correto? E separar, passaram aqui para perguntar e questionar e amolar e comprometer. Essa separação, aí tem outro que não está aqui, mas que a gente já sabe que ele é bem utilizado, quando eu coloco datas especificando os locais. A abertura de carta, por exemplo, Campo Maior, 5 de maio de 2020. Ou quando eu vou especificar o endereço com rua e número de casa, de prédio, de local. Rua 24 de janeiro, vírgula, e o número do local, 2525, por exemplo. Também é outra função da vírgula bastante utilizada. Tudo bem? Tudo. Eram esses dois quadrinhos que eu vou mostrar. E vocês vão lá para a página 156, lá no finalzinho onde tem a primeira questão. A primeira, como eu não tenho como ver, vocês só me falam do posicionamento que vocês colocaram a vírgula, tá? Que tem assim, ó. Reescreva o texto a seguir em seu caderno, utilizando a vírgula quando necessário. Aqui, a gente já começa vendo as funções dela especificamente. Prezados alunos. Tem vírgula ou não tem? Tem. Tem uma vírgula logo depois. No próximo sábado, aqui eu estou trazendo qual função? Tem. Hã? Tem vírgula. É de vírgula, mas eu quero também que no nosso quadrinho aqui, ó, na tela do computador. Qual é a função que eu estou usando aqui depois de no próximo sábado? Eu tenho uma vírgula. No próximo sábado, vírgula. Explica? Eu tenho isolação e explicação. Porque eu vou isolar, ó, no próximo sábado, vírgula. É qualquer dia? É qualquer sábado? Não. Dia 5 de maio. Vírgula de novo. Terão início os campeonatos de futebol de salão. Aí aqui eu vou fazer o quê? Enumerar. Concordam? Sim. Porque eu vou trazer uma sequência de esporte. Aí ele vai. Campeonatos de futebol de salão, vôlei, handebol e tênis de mesa da nossa cidade. Ponto. Certo? Certo. Poderão se inscrever alunos da. Eu tenho o quê? Qual é a outra função da vírgula? De novo. É numerar, não é não? Porque ele vai trazer a lista de quem pode se inscrever no campeonato. Alunos da escola, vírgula, equipes de bairros, vírgula, equipes formadas por ex-alunos da escola da cidade e equipes de pais. Ponto. A inscrição das equipes deverá ser feita até o dia 17 de junho. Ponto. Aguardamos a participação de todos, professores de educação física. Tudo bem? Entendida a função da vírgula até aqui, meus amores? Aham. Ótimo.
Transcreva em seu caderno as frases em que a vírgula foi empregada inadequadamente, de forma errada, corrigindo-as. Todos os alunos sentiram afastamento daquele professor. Todos os alunos, vírgula, sentiram o afastamento daquele professor. Meu bem, meus amores, nesse momento olhem aqui para mim. Eu não separo sujeito do predicado com vírgula. Porque o sujeito aí continua sendo o mesmo, não continua? Quem sentiu o afastamento do professor? Quem sentiu o afastamento do professor? Luiz Fernando, Rayane, Maírla, Rian. Todos os alunos? Todos os alunos. Se esse é o meu sujeito, não tem troca de sujeito, eu não preciso separar por vírgula. Regra, eu não separo o sujeito do predicado por vírgula. Eu só vou ter esse uso de vírgula se eu mudar, se houver mais de um sujeito, certo? Então, reescrevam essa letra A sem o uso da vírgula, certo? Ok. Na letra B, não queríamos, naquela tarde, que o tempo passasse. Tá correto? Não queríamos que a tarde passasse. Não queríamos. Acho que tá correto. Esse está correto. Não precisa reescrever. Porque eu tenho qual função aí? Deslocamento, enumeração, explicação, enfatização, isolamento, separação. Qual é a função? Explicação? Eu tenho... Se eu tirar naquela tarde, tem diferença? Não queríamos que o tempo passasse. Eu tenho especificação e explicação. Muito bem, Maíla. Na letra C, vento, ventos e chuva. Ventos e chuva forte atrapalharam a corrida no fim de semana. Essa vírgula está correta? Não. Por que não está correta? Porque, tipo assim, eu não sei se tá certo, acho que a minha explicação vai ser meio boba. Diga. Eu ia dizer que porque o ventos e chuva já tá muito explicativo, então não precisa de vírgula. Pensem na função de sujeito. Procurem o verbo. Qual é o verbo dessa oração? Qual é o verbo? Atrapalhar. Atrapalho? Atrapalhar. É, atrapalhar. É, atrapalhar. Aí a gente vai lá para aquela perguntinha. Quem atrapalhou a corrida no fim de semana? Quem atrapalhou a corrida no fim de semana? Ventos e chuvas. Ventos e chuvas. Se eu tenho somente um sujeito, apesar do sujeito ser composto, eu não preciso separação por vírgula. Entendido? Sim. Pronto. Então, é por isso que eu não preciso da vírgula. Na letra D. Os presidentes reunidos durante a conferência publicaram uma nota conjunta sobre o acordo entre os países. Por que eu tenho só uma vírgula? Tá correta? Peraí.
Acho que não. Peraí. Acho que não. Acho que tá correta. Tá correta? Os presidentes reunidos durante a conferência publicaram uma nota conjunta sobre o acordo entre os países. Os presidentes, Pra vírgula, mim tá certo, eu não sei. os presidentes, vírgula, reunidos durante a conferência, porque eu tenho uma explicação, não tenho? Os presidentes, vírgula, reunidos durante a conferência, vírgula, publicaram uma nota conjunta sobre o acordo entre os países. Entendidos? Aham. Pronto. Terceira questão. Lê esta tira e responda as questões. Mãe, o Haroldo pega meus gibis e lê antes que eu. Manda ele parar. Ele também estraga todas as boas partes. Ele grita o que está acontecendo enquanto está lendo. Ele diz: "Oh não, o Capitão Esteroide está tendo seus rins extraídos com um raio. Oh, que nojo, agora ele está sangrando por todo... Deixa eu ver esse gibi. Você não vai ler primeiro agora. Por que o menino Calvin se recusa a deixar sua mãe ver o gibi?" Meus amores, qual é a reclamação do Calvin na hora que chega para a mãe? Rian, você tá aí, meu bem? Tô sim. Tá entendendo o que a gente tá falando? Tá tudo corretinho? Minha voz tá saindo normal? Tá? Qual foi a Não. primeira reclamação do Calvin quando ele chegou para a mãe? Que o Horado tava falando sobre história. Que o Haroldo estava lendo o gibi antes dele. Só que a gente tem que lembrar que o Haroldo, ele é um bichinho de pelúcia, que ele só ganha vida pro Calvin. A mãe do Calvin vê o Haroldo como um tigrezinho de pelúcia, certo? Aí ele chega assim e diz: "Olha, mãe, o Haroldo tá lendo antes de mim", e ele começa a dar spoiler. Pronto. O que o Haroldo está fazendo é dando spoiler da história, é isso que ele está reclamando. Só que as coisas que o Calvin começa a falar sobre o gibi, oh não, o Capitão Asteroide está tendo seus rins extraídos. Seus rins estão sendo arrancados. Com um raio, oh que nojo, agora ele está sangrando por todo o... Não termina. A mãe se assusta. É um gibi para criança? Não. Não. A intenção da mãe é olhar o que está lá para saber se o Calvin pode ou não continuar lendo o gibi. Mas o que é que o Calvin entende? Olha o que ele diz bem no finalzinho, na última historinha, na última tirinha. Você não vai ler primeiro agora. O Haroldo já leu, você agora quer ler e eu ainda não li. Aí ele pergunta: por que o menino Calvin se recusa a deixar sua mãe ver o gibi? Pois ela ela vai dar spoiler sobre isso. Porque ela vai ler também antes dele, como ele julgou que o Haroldo fez. Então, para que ela não leia a história antes dele e conte a ele o que acontece nela. Como faz Haroldo, o tigre de pelúcia. Não esqueçam que o Haroldo só tem vida para o Calvin, tá? Uhum. Letra B. Justifique, essa questãozinha aqui tá facinho para vocês. Justifique o uso da vírgula no balão de fala de Calvin logo no primeiro quadrinho. E eu enfatizei quando eu fui falar. Mãe, o Haroldo pega meus gibis e lê antes que eu. Qual é a função da vírgula aqui? Isolar. Isolar
Qual é o nomezinho que eu coloquei aqui do lado? Que é vocativo. O vocativo, que é o chamamento. Mãe, não consigo fazer. Mãe, traz água para mim, por favor. Certo? Então, aqui é para Certo. isolar o vocativo, que é o chamamento mãe. Perfeito. Foi a Rayane que respondeu? Foi. Obrigada. As frases a seguir estão em ordem direta. O que isso quer dizer? Que eu tenho a ordem de sujeito e predicado, claramente definido. Estão em ordem direta. Reescreva em ordem inversa, e aí eu vou fazer o deslocamento, vou usar a vírgula para fazer o deslocamento, de duas formas diferentes. Use a pontuação adequada. Os pilotos... Professora, que questão é essa? A quarta questão, na página 157 do Telares. Logo depois da tirinha. Certo? Certo. Pronto. Os pilotos, letra A. Os pilotos separaram pneus de chuva para o final da corrida. Como é que pode ficar? Posso falar, professor? Pode, deve. Coloquei. Os pilotos, vírgula, separam os pneus, vírgula, para o final da corrida. Ótimo. Alguém fez diferente? Esqueci de colocar as pneus de chuva. Tá correto. É o Rian, né? Tá correto, Rian. Luiz Fernando saiu? Saiu. Só tá eu e a Rayane mesmo. Nossa, Vale Eu que até só a Maíra tinha também ido- na internet. eu Ou então, só pode demorei assim. porque eu tinha tomado remédio, viu, professora? Não, meu amor, hoje você está totalmente justificada por tudo. Já estou feliz de você estar aqui. Tá bom? Tá. Melhoras, viu? Daqui a pouquinho acaba a nossa aula, mas melhoras. Qualquer coisa, manda mensagem aí que você anotou meu telefone e você não falou comigo. Você manda o seu, um oizinho que eu gravo, tá? Tá bom. Professora, eu tenho que falar duas formas diferentes, né? Você pode colocar de duas formas diferentes. Posso falar outra, então? Deve. Eu vou coloquei. Separam os pneus de chuva, os pilotos, para o final da corrida. Pronto. Eu coloquei duas vírgulas. Ou então, para o final da corrida, vírgula. Os pilotos separaram pneus de chuva. Certo? Certo. Uhum. Certo, Rayane? Certo. O terremoto na Ásia fez despencar o preço dos produtos daquela região na última semana. Como foi que você fez, Rian? Eu coloquei, na última semana, o terremoto na Ásia fez os preços dos produtos daquela região despencarem. E onde entrou a vírgula? Eu coloquei, Da última deixa eu ver, semana, né? depois de Ásia, depois de produtos. Sim, na última semana, Na última Rayane. semana. Qual foi a outra sugestão? Posso falar? Pode, eu tô aguardando. Vamos lá. Tô adorando. Na Ásia, vírgula, o terremoto fez os preços despencarem, vírgula, dos produtos daquela região. E a última semana? Eita, me esqueci de colocar. Mas tá correto. Você coloca ele, tenta encaixar ele em algum lugar que tá correto o seu raciocínio, tá? Aham. Letra C. As frutas frescas estão mais vistosas essa semana. Como ficou, Rian? Eu coloquei, esta semana, vírgula, as frutas frescas estão vistosas. Muito bem. Segunda, Eu coloquei, então, estão vistosas esta semana, vírgula, as frutas frescas. tá ótimo. Você se esqueceu do mais. Estão mais vistosas, vírgula. Esta semana, vírgula, as frutas frescas. Uhum. Ó, antes que acabem, a agenda para casa fica no 360, na página 761, é o 3, tá? É o livro 3. Uhum. Para a primeira e a segunda questão.
761, né? 761, primeira e segunda questão. Certo. Vamos continuar. Quinta questão, na página 157. Está acabando nosso tempinho. Reescreva no caderno as frases a seguir, ampliando-as com uma enumeração coerente de elementos. Enumerar coerentemente esses elementos. Use a pontuação necessária. Vários fatores contribuem para a alteração da qualidade de vida das pessoas. E aí, que foi o que vocês colocaram? Eu coloquei praticamente Entendi. isso, mas eu coloquei no final como se fosse reticências. E Se as tivesse algo mais frutas? para falar. Vários fatores contribuem para a alteração da qualidade de vida das pessoas. Você traz outras informações. Quais são os fatores que contribuem para a alteração da qualidade de vida das pessoas? Aí você vai trazer esses termos. Você coloca ideias. Sono, não dormir bem, fazer atividade física, se alimentar mal. O Luiz Fernando bem no início falou, tia, eu tenho um colega